Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Leandro e eu estou aqui para dar continuidade aos nossos estudos da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as revistas da CPAD. Nesse segundo trimestre de 2020, temos como título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E já chegamos, irmãos, na aula de número 4. Essa aula de número 4, ela traz como título a iluminação espiritual do crente. E ela traz uma imagem onde aparece aqui uma Bíblia representando a palavra do Senhor, que assim como diz o salmista, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ou seja, é ela que nos dá direcionamento nesta vida. E o cristão está orando, ele está pedindo justamente o direcionamento do Espírito Santo, essa iluminação espiritual, que somente através do Espírito Santo podemos compreender as verdades espirituais. O texto áureo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:17. A verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, dos versos 15 ao 23. Veremos que essa lição ela tem um objetivo, que é esclarecer a dimensão de nossa chamada. Veremos que a nossa chamada, essa chamada para a salvação, qual é a dimensão dessa chamada? Ela não é uma dimensão apenas para esta vida, mas também para a vida futura. As riquezas da herança divina, essa chamada, junto com essa chamada também recebemos riquezas. Quais são as riquezas dessa herança divina que recebemos? E a grandeza do poder de Deus. Então, a introdução, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Então, vimos em aulas anteriores que o apóstolo Paulo ele inicia a sua carta com uma saudação aos destinatários, e após ele vai ali compor um hino de louvor. Vimos que doxologia, que significa palavras de glória, as palavras de exaltação, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então Paulo vai louvar a Deus pela revelação de saber, de conhecer as riquezas espirituais, as bênçãos espirituais, a sublimidade das bênçãos espirituais que recebemos em Cristo. Isso vimos na aula de número 2. Na aula de número 3 passada tratamos sobre essa questão desse chamado. Deus nos chama para a salvação, ele chama a toda a humanidade por meio de Cristo, não é um chamado aleatório, mas esse chamado é por meio da fé em Cristo. E a predestinação, que é o propósito, aquilo que já está destinado, que Deus pretendia fazer com esses eleitos. E aí está envolvido a eleição, que é a adoção de filhos. Aí vem a participação nas heranças, né, se somos co-herdeiros com Cristo, e ele também nos predestinou para sermos segundo a imagem de seu Filho. E na aula de número hoje, na aula de número 4, na aula de hoje, o que o apóstolo Paulo vai tratar é sobre uma oração. Ele vai fazer uma oração, e nessa oração, dos versos 15 ao 16, ele apresenta ali uma ação de graças. Do 17 ao 19 ele faz uma oração intercessória, e dos versos 20 ao 23 ele faz uma confissão de louvor. Então o que a gente vai ver nessa aula é Paulo expressando o seu desejo, o que ele queria que os irmãos de Éfeso entendessem, a grandeza e a dimensão espiritual desse plano de salvação. Então ele desejava que os irmãos compreendessem e pudessem experimentar essas virtudes, esses privilégios de ser vocacionado por Deus, e juntamente com essa vocação, quais são as bênçãos que ele já nos concede nesta vida e principalmente na vida futura, na vida eterna. Então precisamos sempre ter isso em mente. Quando no tópico número 1 ele diz assim: a esperança da vocação e as riquezas da glória. Então ele vai tentar esclarecer a dimensão desse chamado. Não é uma dimensão apenas para esta vida.
Então, no ponto 1, ele vai tratar sobre a questão da ação de graças, e a ação de graças e a intercessão. Então, o apóstolo Paulo ele se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. No verso 16, então ele vai dizer: pelo que, ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Então Paulo ele já começa, aí no 16 diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então Paulo ele vai dizer que ele não cessa, ele não cansa de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, porque pela eleição. Então ele ouve, ele recebe o testemunho de que os irmãos, tanto de Éfeso como de toda a província ali da Ásia Menor, vimos que essa carta é dita que ela possivelmente seria uma carta circular, que ela passaria por Éfeso, mas não ficaria restrita a Éfeso, ela circularia ali por todas as cidades próximas à cidade de Éfeso. Então chega até os ouvidos de Paulo que o evangelho estava sendo pregado e que pessoas estavam se convertendo. Por isso que ele diz: ouvindo eu a vossa fé que há no Senhor Jesus. Então por isso que ele vai se alegrar, mas ele também vai se alegrar porque ele ouvia também que os irmãos estavam tendo fé em Jesus, estavam crendo em Jesus, mas ele vai ouvir também que havia amor para com todos os santos. E por que isso alegra a Paulo? Porque o propósito, o plano da salvação de Cristo estava sendo praticada. Então a mensagem estava sendo pregada e pessoas estavam se convertendo. Isso fala de salvação. Isso não só alegrava a Paulo, como também deve ser motivo de alegria para a igreja no dia de hoje. Mas ele complementa que ele não ouviu apenas falar do amor, mas ele ouvia falar da fé também. E por que isso é importante? A gente vai observar que a fé é o princípio fundamental. Como eu falei, a eleição de Deus, ela não é uma eleição arbitrária. Deus não escolhe pessoas para ser salvas e para serem condenadas aleatoriamente, mas essa eleição está condicionada à fé em Cristo. Então, Romanos capítulo 5, verso 1. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Então percebamos que nós somos justificados pela fé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós temos acesso por meio da fé a esta graça. Então é a fé que nos dá acesso à salvação. Nós tomamos posse da salvação, dessa graça de Cristo por meio da fé. Então começa pela fé. A fé é o princípio de tudo. Porém, quando Paulo diz que ele se alegra que ele ouvia da fé e do amor, é porque justamente o amor que eles demonstravam para com todos os santos era justamente a comprovação de que a teoria estava sendo colocada em prática. Ou seja, havia a fé, mas também havia a obra. E essa obra ela é representada pelo amor. Lá em João capítulo 13, João 13, versos 34, diz assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Nisto, todos os homens conhecerão que vocês são os meus discípulos, quando tiverdes amor uns aos outros. Então percebam que há o casamento entre fé e amor. Então isso revelava, o amor revelava que a fé dos irmãos era uma fé verdadeira. Era por isso que Paulo não cessava de dar graças a Deus. Ele se alegrava por isso, porque eles estavam demonstrando que eles haviam verdadeiramente se convertido. O evangelho havia realmente transformado a vida daqueles irmãos. Isso era motivo de Paulo se alegrar. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Paulo não cessava de dar graças a Deus, porque muitos estavam sendo salvos e eles estavam praticando, demonstrando na prática que realmente a conversão era verdadeira. E aí, irmãos, eu estava assistindo uma aula do professor Karamuru e ele fez uma reflexão que eu vou passar para os irmãos também que me assistem. O que ele sugeriu é
que Paulo estava preso, mas chegou até ele o testemunho da fé e do amor que os irmãos tinham uns para com os outros. Então, tanto os irmãos de Éfeso, como de toda a província da Ásia, das igrejas próximas, Paulo estava tendo um bom testemunho dessas igrejas. E aí a reflexão que fica é: se Paulo estivesse vivo nos dias de hoje, o que ele ouviria a nosso respeito? O que chegaria aos ouvidos de Paulo? Em relação à nossa fé, será que nós estamos realmente fazendo a vontade do Senhor? Vivendo de acordo com a vocação a qual fomos chamados? Será que nós estamos cumprindo com o desejo, com a vontade do Pai? Em relação ao amor, será que estamos amando uns aos outros? Porque o que a palavra nos deixa clara, irmãos, é que quando amamos uns aos outros, é que verdadeiramente somos discípulos de Cristo. Realmente o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós e ele operou esse milagre da transformação. Então fica essa reflexão para os irmãos. Qual é o testemunho que chegaria ao apóstolo Paulo, se ele fosse vivo nos dias de hoje, ao nosso respeito? Estamos crendo realmente? Estamos praticando realmente a fé por meio do amor? Então essa é a meditação para os irmãos. Então nesse ponto 1, Paulo vai fazer essa oração em louvor a Deus, né? Ele não cessava de dar graças a Deus pelo que ele estava ouvindo, né, a respeito dos irmãos. E aí vai trazer o ponto agora da intercessão. Ele intercede para que seja concedido aos seus eleitos o espírito de sabedoria e de revelação. Então Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo que é impossível alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. E aí ele vai pedir que o Pai vos dê em seu conhecimento. Então a palavra conhecimento aqui, ela no contexto hebraico, ela tem o sentido de intimidade, conhecimento, relacionamento. É por isso que quando vai retratar lá em Gênesis 4:1, quando vai dizer que Adão ele conhece a Eva, então quando retrata também o envolvimento, a relação sexual entre o marido e a mulher, aparece a palavra conhecer, porque no contexto hebraico, no contexto judaico, ele traz esse sentido de intimidade, conhecimento, envolvimento. Daí quando Cristo fala que nem todo que me diz Senhor vai entrar no reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a sua vontade. E ao ser questionado por aquelas pessoas que faziam milagres, curas, e Jesus vai falar assim: nunca vos conheci. Ou seja, vocês não tinham comunhão comigo, vocês não tinham intimidade comigo, vocês não andavam segundo os meus ensinamentos. Então Paulo vai orar para que os irmãos eles cresçam no conhecimento, conhecer mais a Deus profundamente. E ele vai pedir que seja concedido o espírito de sabedoria e de revelação. Então, aqui, o que Paulo está querendo especificar então, quando ele pede o espírito de sabedoria, ele está pedindo para que os irmãos, e isso serve para nós no dia de hoje, é para que possamos conhecer a Deus de forma mais completa, de uma forma mais profunda, mais intimidade, mais comunhão com Deus. E quando ele pede o espírito de revelação, o espírito de revelação aqui não é aquela revelação onde Deus revela por meio de visão ou por meio de sonhos, algo que vai acontecer na nossa vida ou na vida de uma outra pessoa. Mas revelação aqui diz respeito a compreender e discernir, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele traz compreensão e discernimento dos mistérios da verdade divina. Então Paulo sabia que essas coisas, o reino espiritual de Cristo, essa nova vida em Cristo, e as verdades espirituais, elas são somente por meio, não vem do conhecimento natural, mas somente o Espírito Santo é capaz de nos revelar. O profeta Jeremias deixa isso claro no capítulo 33, verso 3, quando ele diz: clama a mim e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. E na primeira carta, foi o texto que o nosso comentarista colocou como referência, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, aí eu vou ler o 9, que diz assim:
Mas como está escrito, o olho não viu, nem o ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Então percebam que existem coisas grandiosas, coisas concernentes à dimensão espiritual, que o Espírito Santo já nos revela. O Espírito Santo de Deus que habita em nós já nos revela, embora não na sua plenitude, porque Paulo, quando ele diz que ele foi elevado em espírito ali até o terceiro céu, ele diz que viu coisas que não há como se expressar em palavras. E aí no capítulo 14 diz que o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, e nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então é por isso que o apóstolo Paulo ele vai pedir para que os irmãos possam conhecer mais na graça e no conhecimento de Deus, possam conhecer a Deus mais profundamente, ter mais intimidade e comunhão com Deus, e através dessa intimidade e comunhão com Deus, eles recebessem o espírito de sabedoria e de revelação, para que pudessem ter maiores conhecimentos das verdades espirituais. Então Paulo está orando para que eles possam fazer uso do discernimento que o Espírito Santo nos dá, para conhecermos melhor a Deus e ao seu Filho Jesus e a todos os privilégios que nos são garantidos pela sua obra na cruz. Então, precisamos também pedir a Deus, por meio da nossa intimidade com Ele, que o Espírito Santo nos possibilite ter um conhecimento mais profundo da pessoa de Deus, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e que a gente entenda que a obra de Cristo na cruz, ela nos traz bênçãos esplêndidas, maravilhosas, tanto nessa vida como na dimensão eterna, na vida futura, na vida eterna. Então era por isso Paulo ele intercedia. Então a gente viu aqui essa ação de graças. Paulo, ao ouvir o testemunho dos irmãos, ele ora a Deus ali para agradecer a Deus que pessoas estavam se convertendo e estavam praticando, estavam colocando em prática aquilo que eles aprendiam, ouviram e aprendiam. E ele vai fazer essa intercessão para que venhamos a ter esse discernimento espiritual. No ponto 2 diz a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Agora ele vai pedir para que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente venha entender qual é a esperança da nossa vocação. Deixando claro que quando se fala de esperança na Bíblia, não é a mesma esperança no contexto, quando a gente fala no contexto dessa vida. Por quê? Quando se fala em esperança no contexto dessa vida, por exemplo, eu estou esperando, eu fiz um concurso, eu fui aprovado e eu estou esperando que eu seja chamado. Então, nessa esperança, aquilo pode se concretizar ou não. Se passar ali o período desse concurso, eu posso não ser chamado. Então, essa esperança pode ou não acontecer, mas quando se trata no contexto bíblico, é importante lembrar que na Bíblia o termo esperança não significa espero que isso aconteça. Esse termo bíblico implica certeza quanto ao futuro. Então, o cristão espera algo que vai acontecer ainda no futuro. E aí, o nosso comentarista Douglas Batista, ele diz que podemos dizer que tal esperança ela divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado. Então, aquilo que a gente falou na aula passada é a questão da eleição. Então, a dimensão, qual é a esperança da nossa vocação? Essa vocação ela aconteceu no passado. Então, antes da fundação do mundo, Deus já nos chamou para essa salvação por meio da fé em Cristo, deixando isso bem claro. Essa eleição é por meio da fé em Cristo. Então, Deus nos chamou. Então, essa é a dimensão passada. Então, vemos aqui. Então, a chamada começou com a iniciativa de Deus na eleição, na adoção, na redenção e na concessão do Espírito Santo. Então, essa é a dimensão passada. Deus nos chamou, nos elegeu, nos adotou como filho, nos redimiu, nos resgatou da escravidão do pecado e Deus nos concedeu o seu Espírito Santo.
Então, e qual que é a dimensão agora no presente? Então, a esperança inclui o convite de Deus. Então, Deus ele nos chamou, nos adotou como filho, nos libertou da força do pecado e nos enviou o seu Espírito Santo. Essa é a dimensão passada. Então, no presente, qual é a dimensão dessa chamada, da nossa vocação? Deus nos chamou para sermos conforme a imagem de seu Filho, então para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então isso tem a ver com esse processo de santificação no presente. Deus nos chamou para nos reunirmos aos outros membros de seu corpo em paz, para vivermos em comunhão e unidade, e para que andemos dignos da vocação com que fomos chamados, e para partilharmos de seus sofrimentos e de sua glória. Essa é a dimensão presente. E qual que é a dimensão futura desse chamado, dessa vocação? Qual é a esperança da nossa vocação? Então, a futura realização da esperança será a nossa participação na gloriosa ressurreição de Cristo Jesus, quando o veremos face a face, perfeitamente transformados à sua imagem e para sempre glorificados com Ele. Então, no futuro Deus nos chamou, Deus nos adotou como filho, Ele nos redimiu, Ele nos deu o seu Espírito Santo. Agora no presente Ele quer nos transformar segundo a imagem do seu Filho, por isso devemos andar de maneira digna e irrepreensível, uma maneira santa, viver em comunhão, em harmonia com os irmãos. E no futuro, quando tudo se concretizar, vamos ser ressuscitados com Cristo, quando o veremos face a face, e seremos transformados à sua imagem, e para sempre seremos glorificados com Ele. Então, irmãos, isso significa que o cristão, a esperança da nossa vocação, ela se baseia principalmente no futuro. Então, o cristão espera pela volta de Jesus Cristo para buscar a igreja. Então, isso é uma viva esperança. Então, 1 Coríntios capítulo 13... 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Porque agora vemos através de um espelho, sombriamente, mas então veremos face a face. Então nós veremos a Cristo, irmãos, face a face. Olha o que nos aguarda. Olha a bênção maravilhosa que Deus tem para a gente no futuro. É estar diante de Cristo face a face. Veremos como Ele é. Mas também conheceremos como também... Mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Então veremos Ele como Ele é. Seremos transformados à sua imagem. Essa deve ser a esperança da nossa vocação. Então não devemos esperar Cristo, irmãos, apenas para esta vida. Olha o que ele diz em Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então essa deve ser a nossa esperança, irmãos. O escritor aos Hebreus vai dizer que os heróis da fé eles tinham essa esperança. A nossa esperança é a nossa pátria celeste, a nossa cidade que está preparada por Ele nos céus. Essa deve ser sempre a nossa base, porque a gente vê hoje nessa teologia da prosperidade que muitas pessoas estão buscando a Cristo apenas para ter bons empregos, apenas para ter mansão, riqueza, carro, principalmente muitos... às vezes por medo da morte, ou medo das coisas que estão acontecendo, as pessoas estão buscando a Cristo. Estão buscando apenas Cristo nesta vida. Mas Paulo diz que a nossa esperança deve ser a nossa cidade celestial. Então focar sempre nas coisas que vêm do alto. Então devemos buscar a Cristo. Em Colossenses, Paulo vai dizer que se nós já ressuscitamos com Cristo, devemos buscar agora as coisas que são de cima, as coisas que são do alto. E não ficar focando nessas coisas materiais. Jesus disse isso, que se somos adotados como filho agora, e Ele é Pai, Ele tem cuidado de nós. Então não devemos nos preocupar com o que vamos comer, com o que vamos beber, porque dessas coisas Ele cuida. Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos sustentado. Por isso devemos olhar principalmente
com essa esperança das coisas que estão por acontecer, das coisas que ele tem preparado no futuro. Então a esperança do crente, ela tem que ser sempre naquilo que Deus tem preparado para nós, a nossa salvação. A nossa salvação é a nossa esperança. Aí no tópico 3, ele vai trazer aqui as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo Paulo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Então, o que o apóstolo Paulo vai deixar bem claro é que o escritor o comentarista da lição diz assim, que a gente, com a salvação, a gente já recebe algumas bênçãos, que é o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Segundo Colossenses capítulo 1, versos 27. E 1 Pedro capítulo 4, verso 15. Então, é aquilo que eu já falei. Olha o que nos aguarda. Veremos a Deus, veremos a Cristo, o adoraremos, estaremos diante dele para o adorar. E no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então tomarão posse da nossa herança. A nossa herança, irmãos, principal é o que Jesus falou em Mateus capítulo 25, verso 34. Vinde, benditos do meu Pai, e possuí o reino que está destinado como herança para vocês desde a fundação do mundo. E lá, em Apocalipse capítulo 22, a gente vai ver que o apóstolo João vai dizer que estaremos diante de Cristo em uma vida onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, e o próprio Cristo, ele limpará de nossos olhos toda lágrima, ou seja, todo sofrimento vai passar um dia. É o que o apóstolo Paulo diz, que essas leves momentâneas tribulações que a gente passa aqui não há nem de se comparar com a glória que há de ser revelada. Então, nós já desfrutamos de grandiosas bênçãos. O perdão, a adoção de filhos, o cuidado de Deus, a proteção de Deus. E principalmente essas que estão por vir, estar com Cristo, ser ressuscitado com Cristo, ter o nosso corpo glorioso e viver eternamente com Deus. Essas são as riquezas da glória da sua herança. No tópico 2, o apóstolo Paulo vai tratar sobre a excelente grandeza e força do poder divino. E aí ele vai trazer aqui a sobre-excelente grandeza do seu poder. O apóstolo Paulo orou para que os salvos pudessem entender, eles pudessem entender a sobre-excelente grandeza do poder de Deus. Então ele vai usar aqui a expressão grega uperbalô, que significa sobre-excelente, ou seja, algo extraordinário, algo que está fora do comum, fora do normal, é um poder acima do normal. Ele vai trazer também a expressão megetos, que significa grandeza, que enaltece a magnitude do poder de Deus. Tem o termo também dunamis, que é traduzido por poder, que indica feitos miraculosos, que requerem força fora de medida. Aí no ponto 2 ele vai trazer segundo a operação da força do seu poder. Aí ele usa 3 vocábulos. O primeiro é operação, que no grego é energeia, significa eficácia, e traz a ideia de poder em atividade. A segunda expressão, força, vem do latim kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente ele traz ischus, que indica o poder inerente de Deus. Então a gente percebe que Paulo ele começa a utilizar aqui várias palavras sinônimas. Então ele começa a utilizar várias palavras que têm o mesmo sentido. Palavras sinônimas são como se a gente quisesse expressar que uma pessoa é bonita, por exemplo. A gente pode dizer, olha, aquela pessoa é muito bela, ela é belíssima, ela é linda, ela é perfeita. Então a gente estaria utilizando ali palavras com o mesmo significado para intensificar a mensagem que a gente quer passar. E aí, então, o que Paulo está querendo fazer com isso? A gente pode perceber que traz uma ideia aqui de redundância.
como se fosse uma redundância. E essa redundância, também conhecida como pleonasmo, quando a gente pode pensar, por exemplo, no o pleonasmo, existe o pleonasmo vicioso. O vicioso é aquele quando a gente fala assim, por exemplo, subir para cima, descer para baixo, ou seja, há uma repetição aqui de palavras, mas que são palavras inúteis, que não precisam ser repetidas, porque quando a gente fala subir, é óbvio que é para cima, então não há necessidade de usar o para cima. Por isso que é pleonasmo vicioso e é considerado erro. Mas tem o pleonasmo literário. O literário, ele já é utilizado como uma figura de linguagem, é utilizado em poemas, obras literárias, músicas, sempre relacionado a obras literárias. Por quê? Porque ela tem a intenção de intensificar aquilo que está se falando, é dar uma ênfase, ou seja, é chamar a atenção do leitor para aquilo que está sendo dito. E aí tem um exemplo da música Valsinha. Essa música é de Chico Buarque de Holanda e Vinícius de Moraes. E aí diz assim: e ali dançavam tanta dança que a vizinhança toda despertou. Então percebam que se eles dançavam, era dança. Mas ele usa aqui a palavra dança para enfatizar que eles dançaram tanto, eles dançaram exageradamente, a ponto de que toda a vizinhança despertou. Então aqui é para dar um ênfase maior no que ele estava sendo dito. Então quando Paulo usa essas expressões, excelente grandeza do seu poder, dunamis, ou seja, poderes miraculosos, sinais miraculosos, a outra palavra poder, que significa poder inerente de Deus. Então o que o apóstolo Paulo está querendo fazer com isso? O apóstolo Paulo, ele quer trazer a magnitude do poder de Deus, ele quer expressar, ele quer exaltar a grandeza do poder de Deus. Então nessa repetição de palavras, ele vai destacar, ele vai mostrar para os irmãos: olha, vocês precisam entender, vocês precisam compreender a grandeza do poder de Deus. Então ele vai acumulando sinônimo sobre sinônimo para indicar a plenitude do poder de Deus e a forma infinitamente real como esse poder foi colocado à nossa disposição. Então, o restante da oração de Paulo está diretamente relacionada a esse reino de incomparável grande poder de Deus. Então Paulo quer mostrar que foi esse grande poder de Deus que ele operou para colocar esse projeto de salvação. Ou seja, se a gente pensar em questão de milagres, o que seria um grande milagre? Qual foi o milagre mais expressivo que Jesus fez? Andar sobre as águas, ressuscitar Lázaro depois de 4 dias de morto. Então, o maior milagre que podemos observar na Bíblia é o milagre da transformação. Então, Paulo quer que os irmãos entendessem que, para que Deus executasse essa nossa chamada, tanto no presente, no passado, no presente e no futuro, é através do seu grandioso poder. Deus, ele exalta essa magnitude, essa grandiosidade do poder de Cristo. Porque o Espírito Santo, ele vai operar esse milagre da transformação, de transformar o nosso coração, transformar o nosso íntimo. Ele transforma o mais vil pecador em um grande homem, como ele fez com o apóstolo Paulo. Aquele que perseguia os cristãos agora passou a ser o apóstolo dos gentios, o grande ganhador de almas. Então esse grande milagre é que Deus utilizou nesse projeto de salvação. E aí ele vai trazer um exemplo para a gente, como Deus opera esse milagre de transformação, transformando a nossa vida e agora nos moldando a cada dia para sermos segundo a imagem de Cristo. Então Deus continua usando esse poder ao nosso favor. O profeta Isaías fala isso, né, que nunca se ouviu a respeito de um Deus tão poderoso que trabalha em favor dos seus, né, daqueles que os servem. Então esse poder está à nossa disposição e ele foi usado para executar a nossa salvação. E aí ele vai trazer como exemplo, no tópico 3, a questão da ressurreição de Cristo. Ele vai dizer que Cristo, Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e o fazendo as primícias dos que dormem. Só deixando claro que quando ele traz essa questão de primícias, de que Cristo é o primeiro dos que dormem,
Isso diz respeito à questão de que Cristo foi o primeiro a morrer e a ressuscitar para a vida eterna. Na Bíblia a gente vai encontrar tanto no Antigo como no Novo Testamento outras passagens se referindo a ressurreições. Houve ressurreições, mas essas pessoas voltaram a morrer. Então, quando ele diz que Cristo é as primícias dos que dormem, é que Cristo morreu e agora ele não pode mais morrer. E aonde a gente acha isso? Romanos capítulo 6, no verso 9, que diz: sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. E questionado a respeito da ressurreição, quando Jesus foi questionado a respeito da ressurreição pelos saduceus, saduceus era ali uma seita religiosa que não acreditava na ressurreição. Então eles questionam a Jesus e a resposta de Jesus, ele vai dizer assim: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamentos, mas os que são considerados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos não se casam nem se dão em casamento. Nem podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então vemos que Cristo ele morreu. E é muito interessante que quando a Bíblia ela quer exaltar o amor de Cristo por nós, a Bíblia sempre faz referência à sua morte. Então, quando o Novo Testamento deseja enfatizar a plenitude do amor de Deus por nós, indica a morte de Cristo. Porém, quando deseja demonstrar a realidade do poder de Deus, indica a ressurreição de Cristo. Esse acontecimento não só confere aos crentes a esperança da ressurreição na vida futura, como também em Cristo leva-os a experimentar agora, através da fé, o poder de Deus que os eleva da morte espiritual para a vida. Então vemos que a prova de que Cristo morreu e ressuscitou, isso exalta a grandeza do poder de Deus, mas também é a garantia da nossa salvação. Por que é a garantia da nossa salvação? Porque se Cristo tivesse morrido e ele não tivesse ressuscitado, a nossa vida também não haveria possibilidade de salvação. Lá em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo deixa bem claro isso, quando ele diz que, capítulo 25, o qual foi entregue por nossas ofensas e ressuscitado para a nossa justificação. Então, se Cristo tivesse morrido e não ressuscitado, não tivesse sido ressuscitado, não seríamos justificados. Então, quando Cristo ele ressuscita, isso significa que ele venceu o mundo, ele venceu o pecado e ele venceu a morte. E agora, ele vencendo a morte, essa herança também é nos garantida, porque através da morte de Cristo, temos a garantia da nossa salvação. Ele irá transformar os nossos corpos também em corpos gloriosos. E o poder da morte também, a morte não terá mais poder sobre as nossas vidas quando Cristo se manifestar. E aí ele traz as primícias dos que dormem. No tópico 2 ele vai falar sobre dizer que Cristo é elevado à direita de Deus. E no ponto 3 ele vai dizer que Cristo foi exaltado sobremaneira. Essa questão de sentar à direita, ela tem um significado. Por quê? Porque quando se fala de se assentar à direita, se fala no contexto que a palavra foi escrita, significa exaltação, significa lugar de honra. Então Deus estava concedendo ali um lugar de honra e um lugar de autoridade a Cristo. Então a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo à direita. Então, após chamar Cristo da sepultura, Deus elevou para o trono, pondo à sua direita nos céus. O grau de exaltação para essa posição de honra e autoridade indica a completa vitória de Cristo sobre o pecado, sobre as forças do mal e sobre a morte. A elevação de Cristo acima de todo domínio. Então, nesse ponto, Paulo sanciona que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado e poder, e potestade e domínio. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda eminência. Então, aquilo que Cristo falou: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E ele vai complementar dizendo que, quando ele diz que ele recebe toda a autoridade,
e ele fala para os seus apóstolos: por isso, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os, faça com que todos se tornem meus discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensine a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado. Então percebamos que o que Paulo está querendo deixar bem claro, como Jesus deixou também, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então percebamos que Paulo está dizendo que Deus utilizou esse excelente poder para nos libertar, para nos salvar, e agora esse poder está à disposição da igreja também para pregar o evangelho. Então é muito interessante que as portas aqui, tem a ver com defesa, são armas de defesa. Então ele está dizendo que quando a igreja se colocar à disposição em pregar o evangelho, em resgatar as almas, em continuar esse processo de salvação. Então nós fomos salvos para salvar. Então devemos continuar pregando e nos apossar também desses poderes, porque Jesus deixou claro que os sinais seguirão os que crerem. Quando a gente lê a história do evangelista Filipe, ali o diácono Filipe, vai dizer que em Samaria as pessoas ouviam o que ele dizia e observavam os sinais que ele fazia, e assim as pessoas criam, acreditavam no evangelho. Então nós também precisamos ter esse entendimento. É por isso que Paulo pede para que venhamos ter esse entendimento. Se a gente ter esse entendimento de que esse poder está à nossa disposição, a gente não vai temer. Porque muitas vezes a gente tem medo de pregar o evangelho. Vou pregar, vou ser rejeitado, vai isso, vai ser aquilo. Não, Jesus deixou bem claro que as portas do inferno vão cair por terra. Todas as barreiras que Satanás levantar para impedir o progresso do evangelho vai cair por terra. Porque Jesus está conosco. Então nós temos esse poder à nossa disposição. Então a mensagem de Cristo é poderosa. Nós temos esse poder, como ele usa ali na expressão ali de poder, que significa dunamis, que significa sinais miraculosos, também está à nossa disposição. Então devemos agir na autoridade e na ousadia que o Espírito Santo nos concede para continuar pregando o evangelho. Porque ainda que alguns zombem, ainda que alguns escarneçam, ainda que alguns façam pouco caso, sempre haverá algum que vai querer. Por isso não importa onde você esteja, na escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, pregue o evangelho, porque a palavra de Deus é o poder, a palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é isso que Paulo quer que a gente venha entender. Aí na conclusão, ele diz assim: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Então Paulo ele vai orar, agradecer a Deus, porque ele estava ouvindo que as pessoas estavam sendo salvas e estavam colocando a fé em prática, e ele vai interceder para que Deus ilumine o entendimento daqueles irmãos, e também precisamos pedir essa iluminação hoje, para que venhamos através da nossa comunhão, da nossa intimidade com Deus, possamos conhecê-lo melhor, possamos conhecer a Deus melhor, podemos entender quais os privilégios que nós temos, entender o nosso chamado, a nossa vocação ministerial. Por quê? Porque se a gente não tiver essa iluminação, irmãos, percebo que para muitos hoje em dia, ir à igreja é um fardo. Trabalhar para Deus, nem pensar. Ter união e estar em unidade com os irmãos, eu não consigo participar daquele grupo. Se a gente não entender o nosso chamado, a nossa vocação, é assim que a gente vai viver. Ir à igreja vai ser um fardo, cumprir o nosso ministério. Eu tenho que ir lá, eu tenho que reger, eu tenho que pregar, eu tenho que ensinar, eu tenho que lidar com aqueles irmãos, como é difícil. É justamente por isso, é porque ainda não compreendemos a dimensão do nosso chamado. Então precisamos pedir que Deus nos dê sabedoria, revelação, para que venhamos compreender as verdades espirituais. E só assim, irmãos, a gente vai poder cumprir o nosso ministério com excelência e também viver uma vida digna do nosso chamado, uma vida santa e irrepreensível diante de Deus, buscando e crescendo a cada dia a chegar ao conhecimento do Senhor, sabendo que aquilo que nos aguarda no futuro é bem maior do que tudo que passamos nessa vida.
Então precisamos de sabedoria e revelação para que possamos andar prudentemente nesta vida, até chegarmos no precioso final do processo da nossa salvação. Então, nosso alvo é o céu, a nossa cidade está no céu, está preparada por Deus. Que possamos dizer como Paulo. Paulo, ele diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não é que Paulo estava desejando morrer. O que ele está querendo dizer é que já que ele estava preso e que ele estava provavelmente nos seus últimos dias de vida, ele estava querendo confortar os irmãos, dizendo que enquanto ele vivesse, o viver seria Cristo. Seria cumprir o seu chamado, cumprir o seu ministério. Porém, se ele chegasse a morrer, ele sabia que a morte é apenas uma passagem. Ele sabia que não acaba por aqui. Muito pelo contrário, Deus tem coisas maravilhosas. O Senhor Jesus, ele foi nos preparar lugar. A nossa mansão celestial, a nossa casa celestial, ele já foi preparar e ele vai vir nos buscar. E assim estaremos eternamente com ele. Essa deve ser a nossa esperança. A esperança da nossa vocação deve estar sempre baseada nisso. Na vida eterna, viver eternamente com Deus. Essa deve ser a nossa esperança. E que possamos nos achar dignos de estar de pé naquele grande dia. E que quando o Senhor tiver para voltar, ou quando estivermos próximos também da nossa morte nesta vida terrena, que possamos ter aquilo que Paulo falou, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé, para que possamos receber essas riquezas espirituais, essas bênçãos grandiosas que Deus tem preparado para nós. Então aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu ainda, são coisas grandiosas que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Então, amém, irmãos? Deus abençoe. Eu finalizo mais essa aula por aqui. Nos veremos agora na aula de número 5. Esperamos em Deus que já possa ser presencial, mas se não, continuaremos aqui, gravando nossas aulas, para que venhamos a nos manter vivificados pela palavra, que é aquilo que nos ilumina, que nos dá direção. Que o Espírito Santo possa nos libertar. Aula de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Lembrando sempre, irmãos, uma frase que os irmãos já devem conhecer no filme Deus Não Está Morto, que eles diziam muito: Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Ele tem cuidado de nós, ele nos proporcionou essa eterna e maravilhosa salvação. E um dia ela se concretizará, no grande dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Então Deus, ele separou para si um povo santo e irrepreensível, a qual ele se entregou, e ele vai buscar essa igreja. E que possamos, irmãos, fazer parte desse povo que passará a eternidade com Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.